Lerei do versículo 48 até o 51, 1 Samuel 17, 48 a 51. Título da mensagem dessa manhã: Enfrentando Gigantes. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel 17, 48 a 51. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Pai, obrigado pela tua palavra, pelo teu povo reunido em teu nome, e pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, por favor. Esta é uma passagem muito conhecida, essa é uma história muito conhecida, não só no meio eclesiástico, mas também fora. Crianças, adultos, pessoas experientes conhecem a história de Davi e Golias. E este fato, narrado pela Bíblia, fala a respeito de um inimigo histórico de Israel, os filisteus, que estavam acampados em um monte ou em um lugar. Do outro lado estava o exército de Israel, e entre eles uma espécie de vale, um campo aberto para a batalha. E todos os dias, um homem, um gigante, de aproximadamente 3 metros de altura, vinha para o meio daquele campo aberto e desafiava os soldados de Israel, para que, se porventura houvesse um homem à sua altura, ou ao menos com coragem de enfrentá-lo, apesar de sua altura, então que o enfrentasse, e aquele que fosse derrotado, o povo serviria ao outro. Essa história é conhecida. E certamente os soldados de Israel, ao verem o tamanho daquele homem, daquele gigante, Golias, foram tomados por um sentimento de medo, de incapacidade de enfrentamento daquele gigante. Talvez semelhante ao sentimento que se apoderou do coração de 10 espias, entre 12, enviados por Moisés à terra prometida. E quando eles viram os habitantes da terra prometida, eles disseram no seu relatório: nós éramos diante deles como gafanhotos, e nós mesmos, aos nossos próprios olhos, nos víamos como gafanhotos diante deles. E possivelmente aqueles homens, quando viam aquele Golias, aquele gigante com ousadia, desafiando os soldados e até mesmo blasfemando no nome de Deus, sentiam-se com medo. Até que Davi apareceu ou chegou àquele arraial. Encurtando a história, ele chegou ali a mando do seu pai para levar alimento aos seus irmãos, ver como estava a guerra, levar também alimentos ao rei, e se deparou com aquela situação de um homem, como ele mesmo disse, um incircunciso, desafiando o povo de Deus e blasfemando contra Deus. E Davi, apesar de jovem ainda, já era chamado como um homem segundo o coração de Deus, e não atentou para o tamanho daquele gigante, porque ele sabia que o Deus a quem ele servia é maior do que qualquer gigante. E nós estamos em constantes batalhas, enfrentando muitos gigantes de várias áreas, gigantes que nos desafiam nas áreas emocionais, na educação familiar, gigantes na área da saúde, até mesmo questões financeiras, que desafiam a nós, desafiam a nossa fé e desafiam a nossa confiança em Deus.
E pensando nessa passagem que lemos, ou parte dela, podemos aprender muito com Davi sobre como enfrentar esses gigantes que nos desafiam e que às vezes nos amedrontam, mas não são maiores do que o nosso Deus. E o que nós aprendemos com essa história de Davi, que foi bem sucedido ao enfrentar esse gigante que colocava medo em um exército. Em primeiro lugar, Davi foi bem sucedido nesse desafio porque ele foi preparado para o enfrentamento. Ele estava preparado. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, no versículo 40, a Bíblia nos diz que Davi, antes de ir para o enfrentamento, ele separou 5 seixos no ribeiro, 5 pedras. Ele escolheu literalmente à mão ou a dedo as pedras que ele usaria para aquele enfrentamento. Eram pedras buriladas, trabalhadas pelo ribeiro, arredondadas e propícias para aquilo que ele intentava fazer naquele desafio contra o gigante. Será que ele precisaria de todas essas 5 pedras contra Golias? O fato é que ele precisou de apenas uma contra Golias. Uma foi suficiente, mas se precisasse, ele ainda teria mais 4 para a batalha. Entretanto, a sua preparação começou antes. Eu creio que veio até antes dele ser enviado pelo seu pai àquele campo de batalha. Ele não foi para batalhar, mas ali ele chegou preparado. Quando que começou a sua preparação? Eu creio que começou quando ele ainda era pastor das ovelhas do seu pai. Quando um urso apareceu, surgiu para devorar as ovelhas de seu pai, então ele corajosamente defendeu as ovelhas contra o urso. Em outra ocasião, apareceu um leão, e ele corajosamente segurou as barbas do leão e derrotou o leão, protegendo as ovelhas de seu pai. E assim, quando ele lutava para defender as ovelhas de seu pai, Deus já o preparava para ser pastor, rei, líder do povo de Deus. Ele já estava sendo preparado, talvez sem saber, mas Deus já o estava capacitando, preparando para o enfrentamento de gigantes. E nós não escolhemos os gigantes que nos desafiam. Você não escolhe ter lutas emocionais. Você não escolhe ter lutas na área da saúde. Você não escolhe as doenças que terá, e se terá ou não terá. Mas, independentemente dos gigantes, nós podemos escolher nos preparar quando formos enfrentados, quando formos desafiados. Nós oramos, nós pedimos a Deus, às vezes com relação a algo que nós desejamos muito, que queremos muito e que até necessitamos muito, e pedimos com fé, com confiança, de que Deus nos atenderá, mas às vezes não nos preparamos para recebermos. É como a história que talvez você conheça de um vilarejo, que estava com um problema de escassez de água. Os animais estavam sofrendo, as plantações, os próprios moradores estavam sofrendo com a escassez de água. E os líderes da comunidade fizeram um desafio ao povo: vamos nos reunir, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, clamar por água, clamar por chuva. Então marcaram o dia e horário e foram. E entre os que foram, foi um menino de 5 anos, levando um guarda-chuvinha. E aí começaram a zombar dele. É porque se trouxe guarda-chuva, não tem nem nuvem. Faz tanto tempo que não chove. Aí o menino falou assim: nós não viemos aqui para orar por chuva? Então se chover, aliás, quando chover, eu já estou preparado. Nós pedimos e confiamos que Deus nos dá. Mas estamos preparados? E quando os gigantes vêm, nós estamos preparados? Você já ouviu de história de profissionais que se acomodaram e não se prepararam, não buscaram mais capacitação, pessoas que poderiam ter estudado outros idiomas e não estudaram, pessoas que poderiam ter enxugado os custos ou os gastos financeiros e não se prepararam, e aí quando surge a oportunidade, outro leva. Uma viagem, uma promoção, aí o chefe diz: era para você, mas você não estava preparado, então eu tive que chamar outra pessoa. Então não negligencie a importância de se preparar para os desafios.
ou pessoas que pediram tanto a Deus a respeito da aposentadoria, e quando ela chegou, não estava preparado para isso. Assim como Davi, meus irmãos, foi para o encontro contra o gigante preparado. Prepare-se. Qual é o seu gigante? Qual é o gigante que te desafia? Então prepare-se para o enfrentamento. Mas em segundo lugar, Davi foi bem sucedido neste desafio, porque ele não desperdiçou oportunidades. Quando ele teve chance, ele aproveitou. O jovem Davi, já ungido, foi enviado pelo seu pai ao campo de batalha, não para batalhar, mas como já dissemos, para levar alimento aos seus irmãos, saber como eles estavam, saber como estava a guerra. E ele, jovem, valente, curioso, foi fácil. E quando ali chegou, encurtando a história, foi posto diante de Golias. E tinha uma oportunidade diante do gigante, mas oportunidade do quê? Será que era uma oportunidade de ver a guerra e de batalhar na guerra? Era a oportunidade de falar diretamente com o rei, como ele falou? Ou uma oportunidade de se exibir na frente dos soldados? Olha como eu sou habilidoso, olha como eu sou corajoso para enfrentar o gigante. Não, estamos falando das oportunidades que ele teve contra o real inimigo, que era aquele gigante Golias. Então, quando ele teve a oportunidade contra aquele gigante, ele aproveitou. E quais eram as oportunidades? Bom, a primeira oportunidade era a testa do gigante. Ele era grande, certamente tinha a cabeça grande. Só que os soldados, talvez tão amedrontados com aquele tamanho, não viram a fragilidade daquele gigante ou a oportunidade que tinham diante deles. Mas Davi viu a testa. E a Bíblia diz que foi certeiro. Mas teve uma outra oportunidade que ele teve, que não desperdiçou. Que quando aquele gigante caiu, a Bíblia diz que ele foi em direção àquele homem, ficou em cima dele, pegou a espada dele e cortou a cabeça. Então ele não permitiu que aquele gigante tivesse uma segunda chance, que ele se levantasse novamente. E nós também, irmãos, não podemos dar novas oportunidades aos gigantes que nos amedrontam. Não dê segundas chances aos gigantes que abalam a nossa fé e que abalam o nosso coração. Às vezes, na vida, a primeira e boa oportunidade pode ser a última. Então, esteja preparado e não deixe passar. O que é aproveitar a oportunidade? Os navegantes romanos, na antiguidade, davam nome aos ventos. Por exemplo, se você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 14, você não vai lá agora, mas fica só para você saber, é citado o vento Euroaquilão, um vento norte. Então eles davam nome aos ventos. E naquela época, quando eles queriam ir na direção de um porto, alcançar um lugar seguro, e o vento era favorável, era na direção do porto, eles diziam ob portus, e chamavam aquele vento de oportuno, ou vento que levava a embarcação na direção do porto. Então, oportunidade é aproveitar ventos favoráveis, que nos conduzem ou nos ajudam a seguirmos para um porto seguro. E há gigantes que se levantam diante de nós e que recebemos oportunidade de derrotá-los e não podemos dar segunda chance. Temos que aproveitar os ventos oportunos e aniquilar os gigantes que nos amedrontam. Por exemplo, gigantes na área da enfermidade. Tratamentos que às vezes somos submetidos durante meses, até anos, e às vezes nos cansamos e falamos, olha, não aguento mais, eu vou interromper esse tratamento, porque eu não aguento mais. Não dê uma segunda chance, vá até o final. Se for preciso, continue tomando os remédios, mas não interrompa. Ou até mesmo, os gigantes estão nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. Uma conversa comprometedora, imagens, vídeos. Não dê uma segunda chance. Se for preciso, aniquile a sua rede social, mas não dê chance ao gigante. O gigante, às vezes, é o descontrole financeiro.
Algumas pessoas cortam literalmente o cartão de crédito para não dar segunda chance ao gigante. Ou o gigante também pode ser a ira, um temperamento explosivo. E a pessoa diz, não, eu vou conseguir controlar, eu vou conseguir vencer, e acontece de novo, e de novo, e de novo. Talvez seja uma ocasião de procurar ajuda. Mas não dê chance a um gigante que pode destruir a sua vida, e talvez até a vida de sua família. Não dê segunda chance ao gigante. Aproveite as oportunidades. Agora, também não confundamos aproveitar oportunidades em criar atalhos. Porque, às vezes, os caminhos são longos e precisamos trilhar todo ele para chegarmos onde precisamos e onde queremos de forma madura. Não pegue atalhos, aproveite as oportunidades, mas de forma legítima. Um alpinista, ele não sobe até o topo a passos largos, ele vai passo a passo, devagarzinho, se adaptando até chegar ao topo. Se você pesquisar a história de um homem chamado Scott Fischer, um norte-americano experiente na escalada de montanhas, e ele era especialista no Everest. 1996, ele escalou o Everest, e até hoje, o seu corpo está lá. Porque apesar de sua experiência, ele subiu a passos largos para o topo, para o pico, e negligenciou o que significava subir lentamente, adaptando o seu corpo. Ele quis pegar atalho, ele quis ser muito rápido, e não voltou. Então, cuidado com os atalhos, não fure filas, não queime etapas, não puxe o tapete de ninguém, não sabote, mas haja, lute lealmente, até que chegue a oportunidade certa. Mas por último, Davi foi bem sucedido neste enfrentamento do gigante, porque neste desafio ele confiou acima de tudo no Senhor, e não nele mesmo. A confiança dele estava no Senhor, e a nossa confiança deve estar no Senhor. Maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Davi era temível, Davi era habilitado para aquele desafio, era habilidoso e corajoso pastor de ovelhas. E o que para muitos era um trabalho desprezível, para Davi era um trabalho de vida ou morte, era uma questão de vida ou morte. Ele seria capaz de entregar a sua própria vida para defender as ovelhas do seu pai. E aí, como já dissemos, quando veio um urso, ele lutou contra o urso e venceu. Quando veio o leão, ele lutou contra o leão e venceu. Mas o que é mais importante é que ele reconhecia que foi Deus quem os entregou em suas mãos. Foi Deus quem lhe deu a capacidade e o livrou, dando vitória. E assim ele sabia que naquele enfrentamento contra o gigante, Deus o ajudaria. Aquele gigante não estava desafiando apenas o exército, estava desafiando a Deus. Não sabia o que estava fazendo. Mas Davi sabia qual era o seu Deus e qual é o nosso Deus. E é Ele que nos dá capacidade para o enfrentamento dos gigantes que nos desafiam. Então confie no Senhor para enfrentar os gigantes. Você está se esforçando? Continue se esforçando. Faça o que você pode. E o que você não pode, deixe que Deus faça. Porque tudo é possível para Deus. Talvez você esteja enfrentando uma luta, com seus filhos, e você já não sabe mais o que fazer, já fez tudo o que pôde. Confie no Senhor, porque Ele pode. Talvez seja uma questão de sustento, de trabalho, de negócio, financeiro. Confie no Senhor. Você está fazendo tudo o que pode, e o que não pode, deixe Deus fazer. Talvez seja uma questão de enfermidade, os médicos já disseram, não tem mais chance. Mas lembre-se, a última palavra, quem dá é o Senhor. Algumas pessoas olhavam para Davi e diziam, esse aí é um prodígio, esse aí é corajoso. Mas Davi olhava para si e dizia, Senhor, Salmo 71, versículo 7, muitos dizem que eu sou um prodígio, mas o Senhor tem sido o meu refúgio forte. A sua confiança não era na sua força, sua habilidade, sua confiança era em Deus.
que era o seu refúgio. Por isso Davi escreveu o Salmo 131, versículo 7. E não importa quantas oportunidades você tenha ou quanto esteja preparado, se Deus não te ajudar, a sua luta poderá resultar em vão. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Do Senhor é a guerra. Então que confiemos no Senhor. Não desista. Quando os gigantes vierem contra você, não perca a fé, mas confie no Senhor. E certamente Ele agirá para o seu bem e para a glória do seu nome. Então que Deus nos abençoe. Amém.